Informação que saiu agora é que aconteceu uma mudança na chegada de Lucas Paquetá no Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Michael, porque na tarde de hoje as conversas avançaram para a saída do jogador do Mengão. Vou trazer todas as notícias e informações do jogo de daqui a pouco entre Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Eu tô chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que tá rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, é importante você se inscrever, até porque nós estamos preparando toda uma operação para fazer a cobertura da chegada de Lucas Paquetá amanhã no Rio de Janeiro. Inclusive, como vocês já são acostumados, dia de jogo eu vou muito cedo pro estádio. Eu não fui pro estádio ainda, porque eu estou ajustando ainda a operação, que eu vou ter que sair do jogo hoje correndo já para fazer essa cobertura para vocês. Por isso que eu não estou no estádio. Então, assim, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. Vamos às notícias do Flamengo. Tem muita coisa para falar. Vou começar o vídeo já falando das prováveis escalação de Flamengo e São Paulo. O técnico Felipe Luiz, que deve vir com força máxima para esse jogo de hoje. Ele tem até algumas dúvidas de quem colocar no sistema ofensivo do Flamengo, entre Pedro, Bruno Henrique, Carrascal, Samuel Lino, Gonzalo Plata, mas tem todos esses jogadores à disposição. Provavelmente, o que vai fazer o técnico Felipe Luiz escolher entre um e outro é a melhor condição física e a melhor condição de jogo de cada um. Provável time do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Carrascal ou Samuel Lino, Pedro ou Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo. Lembrando que o Luiz Araújo sentiu dores musculares, por conta disso tá fora. O Danilo tá fazendo aí um outro processo de tratamento nesse início de temporada. O Ayrton Lucas tá com pubalgia, Saul tá com tornozelo operado e o De La Cruz está fazendo aí também um processo de readequação física nesse início de temporada. Mas a gente precisa falar sobre isso. Os jogadores aí principais, considerados titulares, estão todos à disposição do técnico Felipe Luiz. Pelo lado do São Paulo, provável time do técnico do São Paulo é Rafael, Mike, Arboleda, Alan Franco, Wendel, Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas Carelli, Ferreirinha ou Luciano. Esse é o provável time do São Paulo. Lembrando aqui, falei do Marcos Antônio, é um jogador que está na alça de mira do Flamengo. Inclusive, a informação que saiu na tarde de hoje é que mesmo com a contratação do Lucas Paquetá, o Flamengo não vai parar de investir no mercado, não vai parar de querer contratar jogadores e que existe sim a possibilidade pela contratação do volante Marcos Antônio. É real a possibilidade do Flamengo contratar o jogador, uma vez que o jogador interessa o Flamengo nessa janela de transferência ainda, principalmente com a possibilidade de saída do Alan. Então o Flamengo quer repor essa peça ali no meio campo e o Marcos Antônio é um jogador que está na mira. Segundo o Vene, teve até uma reunião aqui em São Paulo, com essa estadia do Flamengo aqui na capital paulista, teve até uma reunião aqui para tratar o assunto Marcos Antônio, se o Flamengo iria ou não fazer a contratação do jogador e quais seriam os moldes que o Flamengo conseguiria contratar o atleta. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação do Michael, porque o que acontece é o seguinte: na tarde de hoje, as conversas entre Flamengo, Al-Ahly e Michael avançaram, e o Michael está cada vez mais próximo de deixar o Flamengo. O jogador já havia manifestado o interesse de sair do Mengão, ainda quando o Flamengo negociava com o Santos a possibilidade da saída dele. Acabou que a saída para o Santos não aconteceu, o Santos parece que está contratando o Rony, e aí, ao que tudo indica, ele vai voltar para a Arábia. Ao que tudo indica, ele vai voltar a jogar no futebol árabe, o que dá a ele aí, o que vai dar a ele, eu acredito, mais oportunidades e mais minutos em campo, principalmente pela passagem que ele teve no Al Hilal,
quando passou por lá em 2021. Teve uma passagem muito longa no Al Hilal, participou praticamente de toda essa reformulação do Al Hilal, de chegada de Neymar, chegada de grandes jogadores por lá pelo futebol árabe. É um jogador muito querido, um jogador muito respeitado por lá também. Está negociando e a informação é que é outra negociação que pode acontecer e sair a qualquer momento para o Flamengo. Qualquer momento a gente pode ter aí o desfecho na situação de Lucas Paquetá, de Michael. Desculpa, tô com Paquetá na cabeça. Bom, antes de eu falar sobre Paquetá, deixa eu falar com você que agora dá para mudar o assunto, falar agora sobre Lucas Paquetá, porque a informação que saiu agora é de uma mudança na chegada do jogador. O que acontece? O Paquetá saiu de Londres agora, 5 horas da tarde, né? Aqui no horário de Brasília, ele saiu de lá 8 horas da noite, aqui 5 da tarde. E aí, o que acontece? Ele vai precisar fazer uma parada na Espanha para poder abastecer. Então ele vai parar e aí vai abastecer, e depois que abastecer ele segue para o Galeão. A expectativa inicial era que ele chegasse no Rio às 7 horas da manhã. Inclusive, a gente já estava armando tudo aqui para abrir a live durante a madrugada. Porém, gente, não vai acontecer. Ele não vai chegar às 7 horas da manhã, ele vai chegar ali mais ou menos umas 11 horas da manhã, 10h30, entre 10h30 e 11 horas da manhã, tá mais ou menos a hora aí que está prevista, né, a chegada de Lucas Paquetá no Rio de Janeiro. A alteração é justamente por conta dessa parada do voo para um abastecimento, né? O Paquetá, o jato que está trazendo o Paquetá para o Rio de Janeiro não é um jato que teria autonomia para voar de Londres até o Rio, então seria necessário essa parada para abastecer. Pergunta que eu mais recebi hoje: Flazoeiro, ele vai jogar a Supercopa do Brasil? Flamengo está correndo contra o tempo para regularizar ele, para que o nome dele saia no BID, boletim informativo diário, para tentar apresentar ele correndo no sábado, para ele viajar para Brasília sábado e aí está publicado no BID. Existe sim, é real sim, a possibilidade dele viajar para dele viajar para o jogo da final da Supercopa. Agora vai depender dessa questão de documentação, porque o documento tem que ser enviado para a FIFA, o documento tem que ser enviado para a CBF, a FIFA tem que registrar a transferência, depois a CBF publica o nome no BID. Tudo isso acontecendo, ele pode estar à disposição do técnico Felipe Luiz no próximo jogo contra o Corinthians na final da Supercopa lá em Brasília. Paquetá tá ansioso, ele postou um vídeo se despedindo do West Ham, ele falou uma frase que realmente é muito legal: eu não pedi para ir embora, eu pedi para voltar para casa. Inclusive no vídeo ele fala: olha, eu tive várias oportunidades, eu tive várias chances, eu tive várias propostas de ir para clubes rivais, de ir para equipes que eu fosse ganhar mais, mas o que eu precisava neste momento era voltar para casa. O que eu precisava agora era voltar para as minhas origens, voltar para minha casa, e é exatamente o que está acontecendo neste momento com o Lucas Paquetá. Ele está retornando para onde ele pode chamar de casa, para um lugar que ele pode chamar ali de sua casa, de sua família, de sua nação, do seu povo. É cria nosso e está de volta, e nós estamos na correria para fazer a chegada de Lucas Paquetá, para fazer toda a cobertura disso. E é claro que você que acompanha a gente aqui pode estar junto com a gente, ficando ligado no canal. Por isso que eu digo que é importante você se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o like, porque amanhã ele vai chegar, nós vamos transmitir tudo ao vivo para vocês. A partir de, se realmente for às 11 horas, a partir de 7, 8 horas da manhã, nós já vamos estar ao vivo, mostrando toda a movimentação da chegada da torcida no aeroporto, mostrando tudo, mostrando o voo, onde está passando, onde está indo, deixando vocês por dentro e ligados em tudo. Por isso que eu falo, é importante, se você não é inscrito, se inscrever no canal, acionar o sino, deixar o seu like. E é isso aí, nação. E hoje é dia, né, de um teste de fogo aí para o planejamento 2026 sobre essa situação do Michael. E por mais que a gente tenha carinho pela história dele, né, e pelos gols decisivos, o futebol é dinâmico, né, galera? O esquema tático aí do Felipe Luiz exige uma intensidade e um tipo de jogo associativo que talvez o Michael já não consiga entregar mais, né? Mesmo a mesma constância de anos atrás. Se a proposta for boa aí para o cofre, né, e que vá encher o cofre do clube, né,
liberar o atleta aí, pode ir abrir o espaço, né, para folha salarial para peças aí que o Felipe Luiz pediu, né? É doloroso, mas é necessário aí renovar, é necessário mudanças. Já sobre o Lucas Paquetá, essa mudança na chegada deixa a torcida ansiosa, mas precisamos confiar na nova gestão. Diferentemente da diretoria antiga, né, que muitas vezes fazia novelas intermináveis, aí a expectativa é que agora tenhamos definições rápidas, ou, né, chega, já fala a hora que chega e pronto, né? Já está tudo certo, dependendo amanhã cedo já o Paquetá deve estar no Rio de Janeiro e o ano de 2026 só começa para o Flamengo, né? O Flamengo já começa agora uma decisão no domingo contra o Corinthians pela Supercopa, e isso é que vai elevar o patamar, né, do Flamengo, né? Isso que vai deixar o Flamengo aí já com a possibilidade de título, né? De chegar e mandar bala no primeiro título do ano de 2025. Então é isso aí, pessoal. A notícia do Paquetá é o que só se fala, né? Ele postou um vídeo já agradecendo, né, a torcida, o presidente, e já tem aí, né, tudo certo para que o Paquetá comece jogando, né, comece já em uma decisão já, talvez no domingo contra o Corinthians. Paquetá aí, meia de 28 anos, assinando o contrato, 5 temporadas com o Mengão. Então já era, não tem mais volta, assinando o contrato, né? Paquetá é do Flamengo, já não tem como mais. O anúncio foi feito nas redes sociais aí com um vídeo do Paquetá, né? Fazendo esse ele voltando para casa, né? Ele falou: "Tô voltando para casa, né? Voltando para o Flamengo". Um momento histórico, um marco no futebol mundial do tamanho do Flamengo. É isso que se torna possível porque muita gente caminha junto. Obrigado a todos os patrocinadores, ao presidente BAP que investe no Flamengo, acredita no projeto, né? E fazem parte aí, né, da estrutura do Mengão. Obrigado a sócios torcedores que fortalecem o clube todos os dias e, acima de tudo, né, obrigado, né, a nação rubro-negra, né, que sempre demonstrou muito carinho, muita vontade do Paquetá vir, né, sempre bem querido aí pela torcida. Diz ele que está muito feliz podendo voltar para casa, né? Gostaria muito de agradecer também a todos, ele falou, ao BAP, a Poto, a diretoria do Flamengo, todos. E tá com tudo, né, pessoal? Tem condições de jogar, porque já vinha jogando lá. Então eu acredito que vai ser uma contratação aí que vai mudar o patamar do Flamengo mais do que já mudou, né? Mais do que já mudou. O Flamengo tem muita coisa para ganhar esse ano. E quem sabe Domingão já não é o primeiro título do Mengão nessa temporada de 2026. Beleza, pessoal? Tamo junto, então aquele abraço e vamos Paquetá!